Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Luciano Quetelruth, sou professor de música e produtor musical. Hoje eu gostaria de trazer uma novidade para vocês aqui. Agora o Estúdio 019 também é escola de música. O Estúdio 019 vai estar disponibilizando cursos na área de piano, teclado, guitarra, violão e canto. O Estúdio 019 dispõe de sala climatizada com todos os equipamentos necessários e uma ampla recepção. Você também pode optar por ter as suas aulas gravadas para que você possa usufruir no conforto do seu lar daquilo que você aprendeu na sala de aula. E para você que não é de Limeira e quer estudar piano, guitarra, violão, teclado ou canto, você também pode entrar em contato pelo telefone que está passando aqui abaixo do vídeo e encomendar aulas online ou os nossos cursos online, para que você também possa estudar mesmo à distância. E para você que é de Limeira, o Estúdio 019 fica aqui num prédio comercial na rua Frei João das Mercês, número 602, Parque Nossa Senhora das Dores. Entre em contato conosco e confira os nossos preços promocionais de inauguração. Não deixe de ligar para a gente e conversar com a nossa equipe para que você possa aproveitar essa grande oportunidade. Grande abraço e até mais. Boa noite, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma sexta-feira aqui nos Estúdios 019, trazendo para vocês o programa Papo Musical Cast, né? Hoje, gente, eu tô com uma figura inusitada aqui, uma personalidade aí da nossa música gospel, né? Faz tempo que eu queria trazer ele, né? Mas ele é meio concorrido, ele tem lá suas agendas meio, né, lotadas, né? Porque é difícil, né? Trazer essas feras aqui. Então a gente... Mas conseguiu. Hoje ele tá aqui. Prometi a vocês trazer ele aqui hoje. Silvinho... Eu carinhosamente chamo ele de Silvinho, né? Mas é o Silvio Luz, cantor, intérprete. Um dos caras com a voz mais bonita assim da cidade aqui. Não só da cidade como da região. É o cara que eu respeito muito. Eu sou admirador. Conheço ele mas muitos anos aí. Acho que eu conheci ele, eu devia ter lá para a altura dos meus 16 anos, mais ou menos, né? Foi lá no começo, né? Lá no meu começo como músico ali, na Igreja Brasil para Cristo. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco, tá bom? Silvinho, obrigado, tá? Pela presença aqui, ter aceitado vir aqui nos estúdios, né? Participar do programa. Eu que agradeço o convite, grato ao Luciano, realmente, somos amigos aí de décadas já, né? E... Estou aberto a convites. É devido ao trabalho, né? As agendas, assim, o trabalho, vamos dizer assim, que complica um pouquinho, mas a gente tem sempre que dar um jeitinho, dar uma prioridade aí para aquilo que Deus manda a gente fazer. Amém? Obrigadão pelo convite, Luciano. Opa, tamo junto. Esses dias atrás veio o irmão dele, teve aqui também, né? O Cleiton, que é líder da banda 490, né? Conheço ele faz um tempo, mas o Silvinho, eu acho que a gente tem até mais conversa aqui para bater aqui, porque o Silvio, a gente tem uma amizade mesmo de longa data, né, Silvio? Ali. Quando eu te conheci, lá foi na Igreja Brasil para Cristo, você cantava lá já, né? Sim, na igreja. Já começou ali seu ministério? Como é que fala um pouquinho do começo do seu ministério? De como é que foi isso daí? Na verdade, Luciano, descobriram que eu cantava com 14 anos de idade, mas não cantava na igreja, não. Eu cantava, na verdade, foi uma ex-cunhada minha. Ela trabalhava numa lanchonete e me convidou lá no Jardim do Lago. Não existia nem Jardim São Lourenço ainda. Então lá no Jardim do Lago, eu ia lá no final de semana e cantava lá com um rapaz que eu me lembro, se eu não me engano, era Tuti, tecladista. Foi ele que... Mas né, foi na Brasil para Cristo? Ou não? Eu estava na igreja, na igreja, mas no final de semana... Mas não era lá, no caso, era secular, no caso. Isso, era secular, né? Cantava sertanejo, né? Eu ia lá no final de semana. Você cantando sertanejo, sertanejo. Isso aí é nova pra mim. Exato, cantava sertanejo. Aí... Ou, sem querer te cortar, o modão? Ou sertanejo, aquele romântico dos anos 90? Como é que era isso aí? Dependia muito do que ele sabia tocar ou o que ele pedia pra eu ouvir. Tá. Era isso. Mas assim, não era direto, não. Somente uma única vez eu cheguei a cantar com a Celita, uma cantora sertaneja, uma senhora baixinha. Conheci. Celita, eu cantei com ela também, galopeira. Eu conheci o Diógenes. Que tinha uma dupla chamada Diego e Diógenes. O Diógenes, ele era filho do Zé Rico.
Aliás, filho do milionário, perdão, né? E essa Celita fazia show com eles. Né? Legal. Só que isso aí é bem antes de eu ir começar a tocar e tal, na igreja e tal. Então, aí quando eu me dei conta que eu não poderia estar servindo a dois senhores, vamos dizer assim, foi quando eu foquei mais para a igreja. Mas lá no Brasil para Cristo, eles não, tipo assim, eu não cheguei lá querendo cantar, né? Certo. Foi num acampamento. Mas já congregava. Eles já congregavam. Já tava lá. E no primeiro acampamento que eu fui da igreja, teve lá uma noite de talentos, pediram para eu me inscrever, alguma coisa que eu gostava de fazer. Legal. E foi nesse acampamento que o pastor viu e falou, olha, ele canta, assim, não querendo me gabar, mas que eu nunca fui assim, você me conhece. Sim. Mas assim, ele canta melhor que os que estão cantando na igreja. Põe esse menino no louvor. O pastor falou. O pastor falou. Quem era o pastor? Na época ele era o pastor Aristides O pastor Pereira Aristides. de Farias. Eu lembro dele. Ele está lá em Ribeirão Preto. Pastor Aristides, grande abraço para ele. E aí o pastor viu, porque eu participei da Noite de Talentos. Eu lembro até hoje a canção que eu cantei, que foi do Michael W. Smith, que foi Jesus amado. É uma versão dele, na verdade, eu cantei em português. Aleluia. Aleluia. Sim. Eu cantei em português e depois eu cantei em inglês também. Sim. Foi quando eles falaram assim, esse menino canta. Aí comecei a cantar na igreja. Acabou o acampamento, no domingo seguinte já estava no louvor. Que legal. Lá eu liderei o coral também. Foi quantos anos você tinha ali? Você lembra? Não lembro. Não lembro. Foi em 98. 98? Tá com quanto hoje? Tá com umas décadas aí pra cima aí. Deixa quieto, né? Deixa quieto. Isso aí. 98 eu tava começando a tocar. Você tava começando a tocar? Eu fui pra Jesus em 97. Uhum. Em 98 eu comecei a integrar o grupo de louvor. Eu tive com o pastor aqui. Ele na semana passada, o irmão Toninho, no caso. Ele que me deu a primeira oportunidade ali. Em fevereiro de 1998 começou meu ministério, assim. Até falei, né? É meio complicado até falar ministério, porque aí a gente vai estudar a Bíblia e a gente vê que não existe ministério de louvor. Não existe. Não existe. É um grupo de louvor da igreja. É um departamento, né? Departamento, de música da igreja, mas eu muito tempo eu falava isso. Eu faço parte do ministério. Não existe ministério de louvor. Né? Então, algumas coisas não que a gente aprendeu errado, né? Mas a gente acreditava que seria assim, mas... Sim, né? Então. Mas aí o pastor Aristides eu conheci ele, porque na Quadrangular, periodicamente os cultos são na terça e no sábado, né? E eu lembro que era de domingo o culto lá. Então, às vezes de domingo, eu não ia na sede da Quadrangular e ia visitar as igrejas, né? E eu conheci você numa dessa aí. Que eu me lembro que eu andava muito com o pastor Samuel Miranda. Se você lembra dele. Aí eu lembro que montou um grupo de louvor na época na igreja e eu comecei a ir lá. E aí seus irmãos eram músicos lá. O Nando e o Creito. O Creito acaba de... O Creito era pequenininho, passava reto projetor das músicas lá ainda na época. Eu lembro disso. Aí tinha o André Lage na época, a Elisinha. E eu me lembro muito claramente, sim, muito claramente. Isso aí pra mim é claro, isso daí. Eu fui lá e aí eu vi você cantando junto com a Elisinha, né? E aí vocês fizeram um dueto lá. E foi a primeira vez que eu tinha ouvido assim um dueto assim mesmo. Eu não conhecia muito na época, né? E continuo sem conhecer tanto assim. Tem que melhorar muito ainda, tem que estudar. Né? Mas enfim, aí vi você cantando. Aí eu perguntei assim pro Samuel, eu falei, quem que é esse rapaz aí que tá cantando, né? Aí ele falou assim, esse aí é o Silvio, né? E essa aí é a filha do regente lá, do André. E era maravilhoso, assim, tem um timbre espetacular. E desde aquela época, eu fui lá, chamei você lembra disso? Eu falei assim, eu sou o Luciano, eu sou músico lá na Igreja Quadrangular, e domingo eu tô vindo aqui e tal. E foi assim que a gente conheceu, ali. Não lembrei da Elisinha, agora você falando. Sim, foi em 98, isso mesmo. Foi nesse mesmo ano aí que você tava lá. E como é que era pra você ali? Como é que foi esse começo? Porque houve uma transição, pelo que eu entendi, né? Você era um cantor que cantava no secular, né? Que uns falam cantar no mundo, né? Mas assim, não foi que eu cantava secular diretamente, não. Foi às vezes. Devido a minha ex-cunhada, né? Trabalhar na lanchonete. E ela sabia que eu gostava de cantar, então surgiu a oportunidade e eu gostava de brincar e comecei a cantar. Né? Mas aí como é que foi essa transição de você sair de uma... Porque é diferente, né? Diferente. Se você cantar num bar, por exemplo, você vem pra igreja, é outra dinâmica, né? Como é que foi pra você isso aí?
Mas de certa forma para mim foi tranquilo, né? Porque minha casa todos são envolvidos com o evangelho, né? Então você sempre ouvia. Seu pai meu pai era seu pai não está mais entre nós, né? Exato. Eu lembro que seu pai tocava viola, né? Meu pai tocava viola. Eu ia na sua casa às vezes. Meu pai tinha muitas composições. Tanto algumas composições dele, e não sei se o Cleide chegou a comentar isso aqui, mas muitas composições dele ele deu embora, ele deu para algumas pessoas. Ele, inclusive até mesmo pro nosso querido amado pastor da IEQ da Nova Suíça. Pastor Cláudio? Pastor Cláudio Tirapelli, meu grande amigo também. Grande amigo do meu pai também. Nossa, ele sabe das composições que meu pai tinha também. Sim. Pastor Cláudio gravou comigo também. Já gravamos uma música minha, inclusive. Que é raro isso aí, porque eu tenho. Acho que eu devo ter 3 músicas na vida. Uma delas ele gravou. Então, eu gosto de compor também. Eu tenho umas composições minhas aí. Você me mandou uma, inclusive, esses dias atrás. Umas composições boas aí, legal. Então, e foi assim, aí eu parei, foquei, falei, não, a igreja é primordial pra mim do que lá fora, né? Sim. Eu parei de estar indo lá depois, quando eu peguei mais a direção do coral da igreja, eu foquei nisso para marcar ensaios à noite, e sexta-feira era o único tempo que a maioria tinha para ensaiar. Sim. Então era Deus já tirando eu do meio de um caminho que poderia ser ruim para mim depois. Sim. Eu fiquei ali na direção. Aí você seguiu em frente, né? Sim. Ali. Você é um excelente cantor, você tem um bom timbre, você é muito afinado. Amém, né? Obrigado. Mas é verdade, que é verdade, a gente tem que falar. Mas assim, chegou a fazer aula de canto, alguma coisa, ou é um dom natural que Deus te deu mesmo? Não, sinceramente, eu nunca fiz aula de canto. Não fez? Nunca. Eu posso falar que eu tive uma ajuda depois, Sim. que lá no Brasil para Cristo descobriram que eu cantava. Em 2000, mais ou menos, acho que foi em 2000, o André Lage, nosso querido André Lage, né, amigo, grande músico também, compositor também. E o André Lage, ele me deu umas aulas de dicção e oratória. Perfeito. Porque ele dava aula para a filha dele, né? A filha dele, Elisinha, canta muito, né? Ela é sensacional. Muito. E faz tempo que eu não vejo ela também, viu? Faz um tempo também. Alguns anos aí que eu não a vejo. E ele, o André Lage, pegou e passou para mim também algumas aulas de dicção e oratória, né? Para articulação de palavras, coisas assim. Eu fui aprendendo. E assim, eu sou sincero no falar que eu aprendi a cantar, eu aprendi muitas técnicas vocais assistindo o programa Raul Gil. Ah, é? Eu gostava muito daquele senhor que Deus levou também, que chamava José Messias. José Messias, grande. Eu pegava muitas críticas dele. Cronista musical, Sim, né? Eu gostava muito dele. Eu seguia, marcava, anotava, pegava pra mim, fazia algumas coisas. Pegando esse gancho aí, vamos entrar num assunto um pouquinho mais apimentado aqui, falando de música na igreja, né? Nós vivemos numa época, assim, naquele período lá, onde a crítica ela era um pouco mais visceral, né? Era uma crítica mais pesada, assim. E eu, particularmente, não sei se você passou por isso, mas eu passei. Então, por exemplo, estava conversando aqui com o irmão Toninho, a última vez que ele veio aqui no último programa, ele me falou assim, eu estava falando disso, né? Eu falei, irmão, naquela época, eu não era músico ainda, né? E o senhor me deu a oportunidade, falou, vem aí, coloca o teu violão mais baixinho, mas, rapaz, o que eu tomei de pedrada naquela época não foi brincadeira, que o pessoal que tocava, graças a Deus por isso, eu falo isso assim, em tom de uma coisa construtiva, porque na época nosso líder hoje ele é pastor também, era o Walter Júnior, era um pastor da Quadrangular, hoje ele era guitarrista na igreja, então ele era o guitarra, fazia solo, eu era o de base, só que eu tinha muitas músicas que eu não conhecia, e eles batiam em mim mesmo, falavam assim, você tem que pegar, mas eu não posso nem falar muito aqui o que eles falavam pra mim, porque era meio pesado o negócio, só que eu tomava aquilo como pra mim melhorar, né? Agora, né, o André, por exemplo, o André Lage, ele é um cara também que ele não era muito de aliviar, não, né? Ele batia no meio mesmo, que eu já vi como é que ele trabalhava, tudo assim. Nos dias de hoje, eu vejo nas igrejas aí, não vou generalizar, tá, pessoal? E também é uma crítica construtiva, não é uma crítica de derrubar ninguém, mas hoje você não tem mais essa cobrança. Hoje as pessoas, bem dizer, faz o que quer. Você não tem... Hoje os ensaios, por exemplo, na minha época, o ensaio, a gente entrava 1h da tarde para ensaiar no sábado, e nós ensaía quase na hora do culto. 5h30 tinha que ir em casa trocar de roupa e vir. Hoje os ensaios praticamente é passar música, não é ensaio, não bate na música em si.
Depois eu vou entrar na questão da qualidade das músicas. Eu não quero falar agora disso, quero falar daqui a pouco. Como que você vê isso daí? Teve uma mudança, não teve? Ou é coisa da minha cabeça, é o Luciano que tá sendo cri-cri demais? O que você me fala disso aí? Não. Eu concordo com você dessa parte, sim. Porque antigamente eu fui de um ministério que você já conheceu, que a gente ensaiava depois da escola dominical. E teve uma época que a gente começou a ensaiar 10 horas da manhã, a gente saiu também 2 horas da tarde do ensaio. E depois tinha que voltar às 5 horas da tarde no culto dos jovens, que começava às 5h30. Então, até esperar a juventude estar chegando, a gente repassava as músicas assim, nesse caso. E assim, era gostoso. Ninguém se sentia cansado. Hoje em dia, você marca ensaio, você tem que falar que às 10, para o pessoal chegar às 10h30. Aí depois, vamos embora. Nossa, vai dar meio-dia, tem que ir embora, porque vai fazer almoço, sabe? Porque não sei. Sabe? Então tem essas desculpas. Tinha muitas essas desculpas. E hoje em dia tá mais assim, como você falou. Hoje em dia é só passar música. Mas você acha que faz diferença? Por exemplo, a nossa, como é que eu vou dizer? A nossa educação musical lá, que nós passamos. Você acha que fez a diferença pra você ser o cantor que você é hoje? Fez. Na época fez. Fez, né? Fez. Hoje em dia eu sinto falta de ensaio que dura mais de 1 hora. Essas pedradas que vinham, o André batia mesmo. Sim, falava. o André falava, a gente ficava meio assim, né? Querendo falar alguma coisa pra ele, mas não segurava, né? Mas assim, foi pra edificação e foi bom, foi bem isso. Porque são referências, né? Eu até falei pro irmão Toninho aqui no dia. Tô falando bastante do irmão Toninho porque foi o período que eu passei de aprendizado. Sim. E o irmão Toninho, o Juninho, o Mário, que hoje ele é pastor da igreja Kojiki, também era um baterista na igreja, né? Você pegava muito do meu pé na época. Então, tipo assim, eu não tive vida fácil. Então. Né? Só que aí eu fui estudar, fui fazer aula. Eu fiz quase 5 anos de aula com o professor Nildo aí, guitarrista, que todo mundo conhece aí. Depois fui para São Paulo estudar, aí fiz conservatório, aí fiz graças a Deus hoje, eu olho para trás e falo assim, puxa vida, que bom que eu tive aquelas referências lá. Sim. Porque hoje, assim, desculpa mais uma vez, mas tem muita passação de pano hoje. A pessoa vem e bate nas costas do irmão, ô irmão, sei. Mas não, gente. É importante falar a verdade, sabe? Falar assim, você precisa melhorar, você precisa fazer. O pastor Adriano Cuco também, falamos disso aqui. Ele tem uma experiência legal com música também, trabalhou muito com jovens. Mas eu tô falando isso pra você porque eu sei que eu conheci, eu vi, embora eu não, vamos falar assim, eu era de um outro ministério, né? Você era da Brasil para Cristo, eu era da Igreja do Evangelho Quadrangular, né? Só que era uma outra cultura. E eu percebo que aquela galera lá que a gente, a turma brinca, até fala assim, os músicos raiz, né? Tem um irmão, eu vou trazer ele aqui também, mano, dessa Thiago Soares, ele é baixista da sede da Quadrangular, ele fala pra mim assim, você é o guitarrista, tecladista raiz, ele fala pra mim, né? Ele fala assim, por quê? Porque a gente tá acostumado né? Às vezes o cara vem e fala assim, tem que tirar aí, você não pode falar nada hoje. Porque dependendo do que você falar, da briga, da inimizade, a pessoa mais não quer ir mais. Só é o Nutella e o Raiz, ele fala. A maioria dos músicos gospel, né, vamos dizer assim, é isso que você acabou de falar. É Raiz e Nutella. Eu acho que tem, assim, não desmerecendo os adolescentes, os jovens, mas acho que eles que... Você vai em muitas igrejas mas grandes... Falta referência. Exato, hoje. Você vê muitos adolescentes e jovens tocando, mas falta referência para eles. E falta eles também dar aquela pegada. Realmente se conectar com aquilo que eles querem fazer e esquecer do tempo de ensaio, fica lá o tempo necessário que for para passar música, errou 10 vezes, volta 11, não tem problema. E estudar, né? E estudar. Estudar, porque você vê, eu convivi com músicos, eu não vou citar nome aqui porque não é uma coisa ética e também a ideia do programa não é atacar ninguém, né? É uma coisa aqui que a gente quer, o que a gente tá, a ideia aqui, a gente quer trazer a realidade e tentar contribuir alguma coisa para melhorar. Mas eu convivi com músicos, gente, que a igreja nossa, a minha, por exemplo, tem culto na terça, tem culto no sábado, né? E aí acontecia, a pessoa tocava na terça-feira e largava o instrumento dela na igreja, o instrumento dela ficava lá a semana inteira, chegava no sábado, que o ensaio era tarde, perguntando o tom de música, sendo que o líder do louvor já passou o repertório. Mas como que o cara tirou? Eu perguntei pra pessoa, eu falei, mas como que você tirou a música? Sua guitarra ficou aí a semana inteira? Sabe? Então, tipo assim, instrumento é uma coisa de intimidade. Às vezes a pessoa pode falar assim, eu tenho outro lá. Mas não é, você vai tocar com essa, então você tem que estudar com essa, sabe?
não querendo ser muito crítico, ser muito chato, nada desse tipo aí, mas, gente, né? É uma outra época, sabe? É uma época que o irmão Toninho mesmo cobrava a gente, falava assim, ó, vocês têm que melhorar, vocês têm que tocar mais. O pastor Aristides também, eu acredito que era assim, não era? Sim, sim. Que tinha essa cobrança. Tinha, sempre teve. Você sente falta, então? Pode falar mesmo. Dessa época, não assim, é? de ensaio, dessa época de pessoas assim comprometidas mesmo, tanto, não Sim. somente com Deus, com o Evangelho, mas comprometidas com ensaio, sendo músicos, né? A gente sente falta. Hoje em dia, a gente sente falta. Hoje é uma cobrança em cima da gente, nesse sentido? Há uma cobrança, mas também a gente não depende só da gente. Não. Eu estou no ministério hoje, graças a Deus, meu pastor é super abençoado. Um grande abraço para você, meu pastor, meu amigo Ilimar Reis e a minha pastora Fabiana Reis. Grande abraço para vocês. Amo de coração, de paixão, mais que estrogonofe de frango, como eu digo para vocês. É isso aí. E assim, hoje em dia falta essa cobrança, né, em cima de músicos, nesse sentido que você falou. Deixar instrumento na igreja, sem pegar durante a semana. Ah, porque eu trabalho, eu estudo, faço isso, faço aquilo. Mas existe. Eu creio assim, que se uma pessoa está conectada diretamente, sendo ela uma música, um músico, né, do Evangelho, se ela realmente está conectada, ela sente falta. Uhum. Ela sente falta do teclado dela, ela sente falta do... Né? Eu estou trabalhando lá, eu trabalho semana à noite, que você sabe. Às vezes eu tô lá no meu trabalho, no dia de culto, eu fico pensando lá assim, o que será que estão cantando agora? De tanto, eu sinto falta, de disso querer aqui. estar lá, de querer estar presente. Eu sinto falta. É como se, assim, parece que falta uma coisa, falta uma parte de mim. Mas eu acho que vai mais além, assim. Você é um cara que eu sei que lê muito a palavra, né? Você estuda a Bíblia, né? A gente fala bastante disso. Sim. Pelo WhatsApp, às vezes ali, pela correria. A gente não tem aquela proximidade que a gente gostaria de ter, de estar perto, de estar orando junto, de estar lendo junto a palavra. Mas eu acredito que muitos músicos, eles não sabem nem o que eles estão fazendo em cima do altar. Porque assim, existe uma liturgia bíblica, existe um porquê dos músicos estarem lá. Uhum. Você concorda comigo? Sim. Né? A parte, né, que fala lá do louvor. Como tem que ser o louvor na igreja? Exato. Como o músico tem que se portar na igreja? Então, eu acho que vai até nessa questão aí. Então, que nem o meu pastor da nossa igreja que eu vou hoje aqui, o pastor Carlinhos, né? Ele é pastor dos jovens da Quadrangular na sede também. E ele é pastor aqui da igreja do Águas da Serra. Então ele foi convidado também. Numa oportunidade ele vai estar aqui também, né? Mas esses dias mesmo ele chegou lá no culto e ele tava chamando a atenção do pessoal. Por quê? Porque o pessoal, se pega cargo na igreja, é chamado para fazer. Porque assim, Deus, ele vem, ele te chama, mas você não é obrigado a ir fazer. Você não é obrigado, você pode falar não. Não é? Sim. Que a Bíblia nos dá esse livre-arbítrio de falar se eu quero ou se eu não quero. Né? Embora, né, aquele que recebe o chamado é um privilegiado. Mas as pessoas têm que começar a entender que... Eu tô falando de igreja, mas isso serve para qualquer âmbito, cara. Sim. Porque assim, um músico hoje que é um músico profissional, e eu posso falar com propriedade porque eu já fui. Eu já tive a oportunidade de tocar tanto fora quanto dentro. Né? Quando você vai lá e você recebe um salário para fazer o negócio, por que as pessoas geralmente elas fazem? Porque gera uma obrigação de fazer. Por que na igreja tem que ser diferente? Exato. Não é? Aí ele falou assim, poxa, assumiu o ministério, é igual o outro pastor que eu convivi, que eu aprendi muito com ele, pastor Hélio Martins, é conhecido como Elinho, da Quadrangular também. Ele falava assim, quando você receber um convite para fazer algo para o Senhor na igreja, usa a balança. Ó, isso aqui vai tirar a minha liberdade de fazer isso aqui, o que pesa mais para mim? Né? E outra coisa, além disso, aí você pode comentar em cima desse assunto. O que impulsiona o músico a estar em cima do altar? É uma pergunta que ele deve se fazer. O que está impulsionando? Será que a pessoa quer estar lá por simplesmente ela quer estar lá? Ela quer aparecer? Que existe isso? Existe. Pessoas que querem aparecer lá em cima lá do altar? Ou é para adorar o Senhor? Ou é para fazer isso aí? Porque a gente sabe que o músico que é músico de verdade, que é adorador, é o que você acabou de falar. Ah, eu tô lá no meu serviço, aquele negócio mexendo no meu coração de desejo de eu estar lá com eles fazendo aquilo. Por quê? Porque aquilo faz parte da minha vida. Porque eu não consigo me ficar sem fazer isso aí.
Mas por quê? Porque eu quero estar edificando o meu espírito, eu quero estar aprendendo da palavra. E mais do que isso, que eu acho que é a principal coisa, o louvor, que a gente sabe que ele vai preparar o coração das pessoas para receber a mensagem, né? Então, tipo assim, o que será que está impulsionando nossos músicos hoje a estar fazendo, a estar tocando? Porque quando você gosta, que você gosta de cantar, se alguém chega para você e fala assim, ô Silvio, será que você cantasse essa música aí no meio tom mais baixo, será que ficava melhor? Aí você fala, vamos experimentar. Não, hoje você não pode falar nada. Comenta um pouco disso. O que você acha dessas coisas aí? Então, Luciano, é complicado, vamos dizer assim. Mas assim, essa pergunta é interessante. O que impulsiona um músico hoje em cima do altar, né? A gente não está julgando nem criticando, assim. São críticas construtivas. O que é crítica construtiva? É quando você critica algo, mas você dá solução para aquilo, né? Mas assim, existem muitos hoje em cima do altar que estão lá porque não tem nada para fazer. Estão lá, o pastor colocou eu aí, eu vou fazer o que ele mandou, senão vai pegar no meu pé. Sim, né? Tem isso também. Eu não falei isso, mas tem essa parte. Existem aqueles que realmente têm o desejo ardente de estar lá em cima e toca, faz com prazer. Você sente quando... Tem um amigo nosso, baterista, que quando ele vai na igreja tocar pra gente bateria, ele fecha o olho, ele tá tocando a música lá, ele sente, ele vibra. É bonito isso aí, né? E é até bonito de ver, entendeu? Quando ele não canta junto ali, ele tá orando em línguas e tal. Hoje a gente vive... Meu pastor chegou a falar isso aqui, né? A gente vive muito nas práticas espirituais. Então... Quando eu vou deitar, eu fico lá meditando eu achei interessante isso aí todas as práticas espirituais, eu acho muito, muito, muito bom, sabe? E isso tem me levado a compor mais, sabia? Às vezes eu tô lá, faço uma adoração espontânea e começa a vir alguma coisa na minha cabeça, eu já pego a caneta e vou escrevendo, ou eu escrevo no celular rapidinho para não esquecer. Mas a música é assim, Silvio. Eu falo por experiência, hoje eu sou um professor também de música e eu tenho uma oportunidade, eu tô tendo uma rica oportunidade de dar aula para jovem, muitos. A maioria, 90% dos meus alunos, tudo adolescente. Sim. E isso aí eu tento que ser uma referência para eles, sabe? Ser alguém que vai colocar algo diferente que hoje você não tem. Isso daí. Exato. Agora, você falou uma coisa importante. Intimidade. Sim. Né? Quando você passa a ter intimidade, você começa a estudar. Tô falando de estudo, mas se aplica isso para mim, para a parte espiritual. Com Deus, por exemplo. Como que você se relaciona com Deus? Você vai ler a Bíblia, você vai orar, você vai ter uma vida. Meu, quem não tem uma vida de oração, isso eu falo, eu não sou pastor, não pretendo ser, não quero ser, né? Mas assim, se você não tem, isso aí é coisa que todo cristão tem que ter. Se você não tiver uma vida de oração, de leitura da palavra, de jejum, como que você vai ter intimidade com Deus? Exato. Mas a Bíblia já diz que maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Exatamente. Né? Então... Agora, é o que eu falo. Músicos, vocês que são músicos, eu não vou falar levita, que isso também não é uma coisa que não existe, esse negócio. Não existe. Né? É tudo coisa que você vai... A turma me convida para cantar e fala assim, nosso irmão, um levita Silvinho. Não, eu não sou levita porque eu não levito, né? E eu falo assim, eu não sou levita, eu sou adorador. O pastor João fala gordo não levita. Exatamente. Você não é gordo, mas eu sou. mas eu sou gordinho. Mas assim, eu falo que eu sou adorador por excelência ainda. Né? Porque eu sinto prazer em adorar a Deus, sabe? Fazer adoração espontânea. Às vezes eu tô lá em casa sozinho com a minha mãe na parte da manhã, eu fico lá cantando, ministrando algumas coisas, babuceando algumas palavras e vou começar a adorar ele, uma adoração espontânea. Até que chega... Aí eu te pergunto, qual é o seu instrumento de adoração? Meu instrumento de adoração? A minha voz. A sua voz. Aí você pratica a sua voz? Sim, exercícios. É isso que eu tô falando. Tem que fazer. Tem músico, gente, que a pessoa é tecladista, é guitarrista, mas o instrumento fica em casa. Como é que vai fazer manutenção do ministério dele? Né? Do ministério dele, do departamento que ele pratica. Eu sempre falava com o pessoal da igreja, gente, vocês são músicos, vocês precisam estar habilitados para fazer. Porque assim, se eu sou pastor, o que eu tenho que saber? Eu tenho que ler a Bíblia, tenho que orar, fazer jejum. Né? Eu sou músico, eu tenho que tocar. Sabe? Aí muitas vezes eu ouço assim, mas isso aqui é pro Senhor. Mas aqui não tem ninguém profissional. Parece que não, né? Sim, aí o que é ser profissional? É tocar bem? Na minha opinião, não, porque tem muito profissional bom e muito profissional ruim.
não é? Tanto no meio gospel quanto no secular. Eu vejo muitos no meio gospel que, assim, tem vários cantores e cantoras no meio gospel que eu não admiro. Gente, essa pessoa tá aí porque, de alguma maneira, alguém quis colocar. Colocou lá. Não canta, não toca direito, não canta bem. Exatamente. Então, eu falo, assim, falo mesmo, falava, o pessoal brigava comigo, mas é verdade. O pessoal que se propõe a fazer uma determinada coisa, ela tem que ter uma habilitação técnica para fazer. Não quer dizer que não pode subir, porque eu também subi sem saber. Só que eu posso falar por mim, tô falando eu, não tô me exaltando nem falando nada. Eu falei assim, pra mim não tava bom. Falei assim, não, eu preciso melhorar. E falando dessa autocrítica, o músico tem que ter. Falando nesse sentido ainda, você, assim, o pessoal pode comentar depois se quiser, mas assim, claro. A maioria assim, da nossa idade, vamos dizer assim, faixa dos 40. Já conheceu, depois dos 40, né? Gente, o pastor Antônio Cirilo. Se você pegar o pastor Antônio Cirilo, ouvir ele cantando, você vê que ele não canta, né? Ele é um grande ministro de louvor, né? Mas ele não canta. A voz dele não é aquela voz, nossa, que voz linda que ele tem, não tem. Mas o homem pega o violão dele, ele começa a dedilhar e começa a sair as palavras da boca dele, e cai uma unção que quem tá em pé cai no chão. Porque ele, assim, ele tem uma unção na hora que ele abre a boca para cantar, sim. Mas assim, se ele tá na casa dele no dia a dia e tá cantando música lá, eu acho que tem gente que fala para ele parar de cantar. Ele é um dos exemplos. Estou falando dele porque é o que a gente conheceu também, né? E assim, mas é um grande pastor. Prega muito e canta muito, assim, espiritualmente, com uma unção de Deus realmente, né? Aí você pega um cantor secular aí, que tem vários aí, que você vê que a pessoa não canta nada, tá lá porque a mídia quis por ele. Né? Eu não sei se eu posso falar aqui, mas o Luan Santana pra mim é um que não canta nada, entendeu? E tá aí hoje ganhando dinheiro dele, né? Graças a Deus por isso. Mas é um conjunto de situações, né? Porque você vê, às vezes a pessoa fala assim, o importante é a unção. Não, claro que é importante a unção. Sim. Mas é importante você tocar bem também. É importante você não desafinar, pra você não atrapalhar o seu amigo do lado. Porque isso aí, acaba querendo ou não, tira a concentração. Isso. Eu convivi com muitos líderes de louvor, que geralmente na minha igreja, o líder de louvor geralmente é o cara que ministra também. Então, o que acontecia? Eu falava pra ele assim, você não tem dificuldade, cara, de ministrar o louvor com as coisas do jeito que tá aqui? Porque daí, a pessoa que tá ali na frente, o que ela tem que perceber? Ela tem que ter a percepção da igreja. O que a igreja tá precisando? Que tipo de louvor que é? É um tipo de louvor de adoração? É um tipo de louvor de festa? É um tipo de louvor de arrependimento? Que existem vários tipos várias liturgias de culto, sim, né? Só que aí o que acontece? A pessoa tá mais preocupada com a retaguarda dela lá, né? Ou o baterista tá tocando bateria alto lá, o guitarrista tá errando tudo ali, o vocal tá desafinado. Então, olha os problemas que tem isso daí. Isso daí, que vai acontecer o quê? Afeta lá embaixo. Quem tá lá embaixo percebe. Isso daí. É a grande realidade. Você já passou por isso, assim? De pessoa que está em cima com você ali na equipe, não está preparado para fazer o que está fazendo, e isso interferir na parte da liturgia do culto? Sim, isso aconteceu muitas vezes, depois de um outro ministério que eu fui. Aconteceu muitas vezes. A pessoa não participava de ensaio, chegava na hora do culto, já chamava lá, fulano para vir tocar. E ele não tinha participado dos ensaios. Por que vai tocar? Eu sou contra isso. Sim. Tipo assim, se não participou do ensaio, pra mim não tem que cantar, não tem que tocar. Então aí chama, aí se perde ali, sim, acaba atrapalhando a gente. Eu já cheguei a descer do púlpito, depois de um segundo louvor, porque a pessoa do meu lado estava cantando errado, semitonando. E não tinha como fazer, né? Não tinha. E o tecladista estava errando a composição da música, a harmonia da música. Eu falei que eu precisava muito ir no banheiro, foi uma desculpa. Depois que eu desci, eu pedi perdão, Deus me perdoa, mas não consegui. Não deu pra fazer. Cantando. Não deu. Eu já cheguei a descer do púlpito por isso. Eu fui no banheiro realmente, mas voltei e não subi. Entendeu? Atrapalha bastante. Então eu acho que assim, a pessoa, é como você falou, é todo um conjunto. Então tem que estar todos interligados. Né? E o ministro de louvor tem que estar atento a isso também. Acaba atrapalhando ele. E interfere na igreja. Porque o louvor tá ali, aquele momento de adoração, é como se fosse uma gangorra. O louvor tá subindo lá até o céu, a atmosfera lá celestial, e né, tá subindo. Aí eles vêm, eles descem, todos cheios de unção, e quem sobe é a igreja, e sente aquele prazer, e fica todos preparados para ouvir uma mensagem que vem e bate de frente, às vezes com o louvor que foi cantado e tal.
e fala com uma pessoa que seja, né? Ou com toda a igreja e fica aquela atmosfera maravilhosa dentro da igreja. Eu participei de ministério que tinha esse problema aí. Que as pessoas eram totalmente desconexas, sabe? A questão de entendimento ali. Isso aí atrapalha demais. E aí o que acontecia? Só que muitas vezes, aí que eu tô falando, é nessa questão. Que na nossa época lá atrás, e não foi comigo só. Teve vários músicos que tomavam mesmo. Falavam assim, não pode acontecer mais isso. Acabava o culto. Isso aí que aconteceu hoje não pode acontecer mais, cara. Sim. Porque isso aí atrapalha o andamento do louvor. Fala assim, não pode. O louvor não tem como. Assim, uma coisa que eu não entendo, assim, muito assim, eu vou até falar isso aí. Isso aí me irrita um pouco, assim, sabe? Isso aí me tira um pouco do sério, essa questão. Por que uma pessoa que ela não é vocacionada a fazer, vamos supor, tem muito isso na pessoa que canta que eu vejo. O pessoal não tem vocação para fazer aquilo ali, e a pessoa vai lá e quer fazer aquilo ali. A pessoa quer estar ali, fazendo aquilo ali. E aí o que acontece? Se aos líderes, a principal desculpa que eu ouço aí, eles falam assim, mas se eu tirar a pessoa sair da igreja. Não aí, mas eu te falo, mas aí que eu pergunto do impulsionamento de quem tá... Gente, é sério isso aí. Vocês podem até, quem quiser mandar mensagem, achar que eu tô errado, pode mandar, fica à vontade, mas é minha opinião, eu tô colocando aqui. Sim. E eu não vou deixar de ter sua opinião por causa que gente discorda, mas veja bem, tô sendo até um pouco polêmico hoje, mas hoje nós estamos falando de música aqui, realmente. Os outros programas a gente não falou muito de música aqui, falamos superficialmente. Hoje eu tô com uma referência na cidade, então a gente vai conversar disso. Vamos tratar desse assunto. A pessoa quer estar lá. Agora eu te pergunto, se a pessoa vai sair da igreja porque ela não tem uma vocação para cantar e foi dito isso a ela, para mim essa pessoa não se converteu. Para mim. Porque, eu só vou na igreja se deixar fazer o que eu quero. Só que a gente sabe que a mensagem da cruz não é essa. A gente sabe que a mensagem da cruz é o quê? É arrependimento. Exatamente. Eu tenho que me consertar. Exato. E eu tenho que andar e aprender de acordo com os preceitos que o nosso mestre, Senhor Jesus Cristo, ensinou. Aí é falta de leitura da Bíblia, é falta de vida de oração. Falta Gálatas 5. Aí é falta dos frutos do Espírito. Exato. Né? Então, é o que eu preciso adquirir. Né? Aí eu me pergunto, o apóstolo Paulo, hoje, nos dias de hoje, o que ia acontecer com esse pessoal? Sabe? Então, assim... E os ministros de louvor também, porque aí uma vez eu falei isso pra tô esperando aqui, você vai comentar já. Eu falei isso pra ele ficou bravo comigo. Eu falei assim, esse grupo é do jeito que é por causa, a culpa é sua. Porque você é o cara que tem que ensinar. Se você tá vendo que a pessoa, você tem que ajudar ela. Entendeu? A pessoa tá lá, e muitas vezes tá passando vergonha em cima do altar, ali. E aí tem uns que tá atrapalhando os companheiros, e ela podia estar... Aí que eu falo, não é tirar a pessoa da igreja, é colocar, mostrar para a pessoa que ela pode estar num lugar que ela vai ser bênção, mas não onde ela está hoje, ela não é. Exato. O que você me fala disso? Você acha que eu estou sendo muito polêmico, não, muito duro? Não, eu concordo com você porque você me trouxe uma lembrança de realmente eu creio que acontece até hoje, de um certo ministério que eu participei. Realmente... a gente chamava daquele crente dodói. Você não pode tocar na ferida. Sim. Fica 2, 3, 4 cultos sem estar indo na igreja. O irmão lá falou que não canto nada. Se não continuar assim, já foi falado até isso aí. Se continuar assim, eu saio da igreja. Eu sei família. Que eu já passei por isso também. Entendeu? Então, assim, eu conheço pessoas que tocavam muito bem algum instrumento, foi convidada para tocar instrumento. Chegou lá, abandonou o instrumento e quis cantar. Mas não canta. Mas não tinha vocação. Não tinha vocação para cantar. E queria cantar. Raramente tocava o instrumento que foi pedido. Um foi convidado para ministrar o louvor. Queria cantar. Eu vejo que até hoje não canta. Nunca fez uma aula, tal, coisa assim. Não canta. Isso acaba atrapalhando o louvor. Acaba atrapalhando a todos. Aí, tipo assim, muitas vezes a igreja não progride, não cresce conforme tem que crescer, por culpa do ministro do louvor, como ele acabou de dizer. Porque o braço quer ser perna. Exato. Né? Entendeu? Então, assim. Somos membros do corpo de Cristo, sim, mas cada membro tem que saber a sua função, né? Então, se ele é músico, o Luciano toca muito bem guitarra.
E ele fala que eu canto muito. Eu só falo que eu sei colocar minha voz dentro da harmonia, do que a melodia da música pede. Então, eu não posso inverter com ele, que não vai dar certo o negócio, né? Mas tem gente que não, que quer atropelar. E isso acaba se prejudicando. Prejudica a própria pessoa, prejudica a igreja, prejudica o ministério lá de louvor, né? Entre aspas, que não existe. E a igreja não frutifica, não tem frutos ali. Sim. Então, e fica aquela mesma, assim, me desculpem, mas fica aquela coisa medíocre dentro da igreja. Aí você chega na igreja, você até sabe o que vai acontecer. O fulano vai ministrar louvor, ele vai cantar isso, esse e esse. Aí vai acontecer isso, e fica aqui uma coisa mecânica dentro da igreja. E eu falo que não. O grupo do louvor em si dentro da igreja não pode deixar o mecanismo, né? Ser uma coisa mecânica dentro da igreja acontecer. Tem que deixar fluir o Espírito Santo. Teve uma vez que a gente gostou muito, até quero mandar um grande abraço aqui pro meu amigo Marcão e Luciana, né? E o Marcão é um grande baixista aqui de Limeira e região também, um cara que eu respeito muito, admiro muito, ele sabe disso, né? E uma vez nós estávamos num culto de terça-feira, que era um culto de oração, específico de oração, e a gente começou a cantar um louvor, Deus de Promessas, das 7 da noite às 9h10 no máximo, eu creio. Foi somente esse louvor que a gente ficou. Porque criou uma atmosfera, uma coisa tão diferente, que faltou bastante músico na época. Pelo menos ele estava, eu estava, tinha o filho do pastor e tinha mais uma irmã que cantava com a gente. E ficou uma coisa tão gostosa, ficamos somente nesse louvor. E foi assim, frutificou e foi um mover assim, super, super gostoso na igreja naquela época lá. Então é isso que hoje em dia a gente sente falta. Sim. Porque é tudo, é igual você comentou bem antes. É pra Deus. Deus é o quê? Deus é qualquer coisa que você vai falar, Deus, eu bebi um copo d'água aqui, deixa um restinho, é pra você mesmo. Não, vai lá e compra uma garrafa inteira pra ele. É assim que faz, e é assim que eu aprendi, é assim que eu faço pros meus pastores hoje. Não, o que compete a mim fazer, eu faço. E a gente tem que ser assim. Tá sempre conectado, interligado. É por isso que a gente fala hoje. Se você viver uma vida prática no espírito, em suas práticas espirituais, você vai ver como as coisas funcionam, como muda as coisas, né? E isso que você falou, concordo plenamente, que como era antigamente. Então, porque assim, eu vejo que hoje tem muito assim, a pessoa chegou na igreja, a pessoa quer agradar a pessoa, vai ali, canta ali, porque é bonito, né? Uhum. Só que é assim, é a mesma coisa do que vai pregar na igreja. Vai pôr uma pessoa para pregar lá que não sabe? Exatamente. Isso a gente já viu de muitos, né, Luciano? Sim. E assim, e querendo voltar um pouquinho atrás, só uma pequena observação, um dos ministérios que eu amo até hoje, eu amo de coração o ministério, né, não vou citar o nome aqui, mas assim, eu deixei de participar porque era isso que ia acontecer. Porque se tirar do louvor, saiu eu e a minha família. Até que eu cheguei no pastor abençoado, que até hoje é meu amigo, eu falei, é melhor o senhor perder 1 do que perder 4, né? Aí eu peguei e saí do ministério abençoado pela porta da frente, como sempre fiz, né? De cabeça erguida, né? Fui abençoado, amém, embora que quem me abençoa é Deus, né? Até hoje. Então, Deus pesa na balança, né? Algumas atitudes, né? Então, graças a Deus eu tô aí firme e forte, seguindo na caminhada. Eu sei que as outras pessoas também estão, mas espero que estejam mudadas, como o Luciano acabou de colocar aqui, porque crente dodói dentro da igreja atrapalha pra caramba. Sim, eu tenho um tio meu que ele mora em Birigui, ele é professor de música também, e ele tem uma escola lá. E lá estão fazendo um trabalho que eu acho bem interessante lá. O que fizeram, né? Os pastores das igrejas, ele vai lá, contrata ele, né? E não tô falando isso aqui pra vir me contratar. Não, eu tô falando um exemplo que foi feito lá, mas o pastor vai lá, contrata ele dá aula para as pessoas, faz um intercâmbio lá. Quem que é a banda da igreja? Vai lá, ele vê, tá legal, tá. Se não tá, ele dá umas dicas lá, faz o pessoal ficar legal. E aí, ele começa a dar aula pros jovens da igreja, e aos pouquinhos, vai colocando esses jovens para cantar, para tocar lá, né? E começou a dar muito resultado isso aí lá. Então ele tá fazendo isso aí em 10 igrejas. Um abraço para você, ele vai estar aqui também em breve, né? É o professor Souza, tá? Tô mandando um abraço para vocês aí. Quem quiser seguir ele aí, Escola Souza Melodia, lá em Birigui. Legal. Acompanha o trabalho dele lá, é um trabalho sensacional que ele faz lá, com as igrejas lá. E tá indo bem isso daí.
Eu falo isso por quê? Porque uma certa feita aí, numa dessas reuniões que tem de louvor, tem uma pessoa, eu não vou falar quem é, porque não vem ao caso, mas ela pegou e falou pra mim assim, a gente tava discutindo, o pessoal debatendo lá, e o pastor falou pra mim assim, você quer colocar a sua opinião? Aí eu falei assim, pastor, eu nem vou colocar minha opinião, porque a minha opinião é uma opinião bem polêmica. E, infelizmente, hoje, não se pode falar mais, que dependendo do que você falar, aí as pessoas já começam... Hoje tem o famoso cancelamento, né? As pessoas cancelam você. Acabou o Silvio, acabou o Luciano. Então não pode falar. Isso aqui que eu tô falando hoje aqui, muitos aí vão achar ruim. Muitos aí já não vai gostar disso daí. São coisas que aconteciam lá atrás e ainda hoje acontece. É isso que a gente está tentando colocar, para não acontecer mais. Exatamente. E essa pessoa chegou para mim e falou na reunião. Falou assim, não precisa ficar estudando para cantar, não. Aqui o negócio é ter unção. Mas o que é unção? Aí eu pergunto para você assim, né? Eu sei que vai existir pessoas céticas aí que vai falar isso. Não, mas aquele irmão aprendeu a cantar, aprendeu a cantar ali, que Deus deu aquela graça para ele. Gente, isso aí não existe. Eu posso garantir isso para vocês, que isso não existe. O que existe hoje, aí a pessoa fala assim, aquele irmão tem dom, também isso não existe. Eu dou aula de canto, dou aula de música, eu falo para vocês, não existe. O que existe aí hoje é o seguinte, a pessoa, ela tem um certo domínio de fazer alguma coisa, de cantar, que nem você tem um domínio de cantar afinado. Mas, você estuda música? Não. Mas você estuda, por exemplo, você vai tirar uma música para cantar, o que você tem que fazer? Eu vou ouvir. Você vai ouvir. Aí você fica cantando. Sim. Aí você fica tentando cantar. Você percebe as técnicas que são lançadas lá. Então você está estudando. Você concorda comigo? É aí que eu falo. Legal. O estudo, tem muita gente que confunde isso. Fala assim, você estuda música? Não. Mas eu vou lá no professor. Não é isso, irmão. O fato de você... vou ver no YouTube aqui. Deixa eu ver aqui. Porque, olha, outra coisa. Aí eu vou tocar no outro ponto. Quando eu comecei a tocar, eu ia lá para... Tinha que vir fazer aula, não tinha cifra na internet, não tinha internet, não tinha nada disso, não tinha YouTube. Gente do céu, hoje, saiu a música lá, sei lá, da Aline Barros, da vida. A pessoa vai abrir o YouTube, tá lá. Tem lá como que toca a bateria, como que toca o violão, o baixo, a divisão vocal, tem as técnicas que ela usa. A Aline Barros usa essa técnica aqui. Cara, não estuda aqui não quer, cara. Exato. Sabe? Aí o que acontece? Beleza, a pessoa que falou isso daí, aí você vai ver ela cantando, é a que mais desafina. É a que mais está despreparada para fazer. Agora, como que precisa ter unção? A unção, aprenda uma coisa. A unção, ela anda junto com aquele que ora e que lê a Bíblia. A unção é busca. Quando não a gente ouve, exatamente, a unção é busca incessante, porque a gente ouviu, eu falo que a gente aprendeu errado, eu posso falar que algumas coisas a gente aprendeu errado, e vocês me desculpem, mas como o apóstolo Paulo diz na palavra lá, que fala assim, algumas coisas lá do passado, hoje para mim serve como esterco, porque me fez crescer. Então eu falo isso, já coloquei isso nos meus redes sociais também, algumas coisas que eu aprendi em muitas igrejas por onde eu passei, hoje me serviram como esterco, porque hoje eu aprendi assim, a verdade pela verdade, e me fez crescer, e me faz crescer a cada dia. Então, assim, o que a gente aprendeu errado? Uma irmãzinha, um irmãozinho tá cantando super desafinado na igreja, o importante é ele louvar a Deus de coração, Deus olha o coração, Deus não recebe. Olha. Então, isso é um equívoco muito grande que a gente cometeu durante muito tempo. Na verdade, a unção, ela é busca incessante. Se procurar exercer, estudar, como o Luciano acabou de dizer, realmente a pessoa começa a crescer. Então, as pessoas confundem unção com emoção. Então, nossa, a irmãzinha desafinada, mas ela cantou, nossa, mas foi unção dentro da igreja? Não, foi uma emoção, porque ela cantou uma canção bonita, que mexeu com a igreja, motivou todo mundo, e assim, o Espírito Santo, ele não é emoção. Ele é uma pessoa, e ele é própria unção. Então, é muito diferente. Então, as pessoas precisam buscar mais isso, né? Que hoje em dia também, muitas igrejas grandes que a gente conhece por aí, falta também quando a gente vê lá ao vivo na televisão,
Ou a gente aqui na Limeira e região, a gente frequenta, vai, visita, e a gente percebe algumas coisas também nesse sentido. E é isso aí. É fácil a gente... É só botar uma questão. Vou fazer uma pergunta para você. É possível uma pessoa que não tem unção cantar bem? Que não tem unção cantar bem? Sim. Sim, não é? Sim. É possível. Agora eu vou fazer outra pergunta. É possível uma pessoa que tem unção, mas não tem vocação, cantar bem? Uma pessoa que tem unção... Tem unção. Tem aquele irmão na igreja. Nossa, aquele irmão, ele lê a Bíblia. Nossa, ele lê, ele ora bonito, ele tem uma vida, a gente sabe que ele tem uma vida íntegra diante de Deus, ele dá testemunho, né, como diria a gíria popular da igreja. Mas esse irmão não tem vocação para cantar, ele vai cantar bem? Não. Ele vai conseguir, até sozinho acho que até vai, mas se juntar com o pessoal do grupo, ele vai somar ou ele vai atrapalhar? Vai atrapalhar. É aí que eu tô falando. É isso que eu tô falando. Uhum. Então, aí o que eu quero dizer com isso? É excluir negativo. É que eu tô falando o seguinte. Eu tenho a unção, né? Mas eu gostaria de cantar. O que ele tem que fazer? Ele tem que se aprimorar. Sim. Ele tem que se aprimorar, porque assim, ele tem que estar no mesmo, entre aspas, nível. E não estou falando de nível de sociedade, estou falando nível musical, nível cultural. Ele tem que estar no mesmo nível do grupo. Para quê? Porque o grupo tem que vir a somar. Porque o que é o importante do louvor, na minha visão? A igreja tem que entender o que você está cantando. Exato. Aquilo tem que... Aí sim a unção é importante. Ele tem que transmitir a unção. Só que existem técnicas musicais, tanto para quem toca, tanto para quem canta. Uhum. Que a pessoa, para ela transmitir a unção para a igreja, ela precisa estar habilitada, ela precisa estar internalizada aquelas técnicas para que ela faça e a igreja receba. Só que o que dá essa internalização de técnicas? É o estudo. Aí quando eu falo estudo, a irmã fala assim, não, mas eu não tenho dinheiro para pagar R$200 por mês de aula. Você não precisa fazer isso aí. Você tem o teu líder da tua igreja que pode te ajudar. Uhum. Tem os próprios músicos que podem te ajudar. Só que o que eu vejo hoje, assim, é que o pessoal vai... vai lá. Faz aí. Canta lá. Não sei... Não, gente. Tem que preparar essas pessoas. Até porque eu vejo, às vezes, pastores também, e vai uma crítica minha para vocês. Aí eu tô polêmico hoje. mas vai uma crítica. Vocês têm que melhorar. Mas às vezes a pessoa não sabe como melhorar. Uhum. Você tá entendendo? Às vezes eu vejo isso aí acontece em empresa, em um monte de lugar. Sim. Uma série de lugares. Você precisa fazer assim, assim, assado. Mas ele foi orientado? Foi dada a oportunidade dele aprender? É o que eu falava nessa igreja que eu frequentava. Eu não vou falar qual que é, que teve várias vezes, vocês não vão saber qual que é. Mas em si. Uhum. Eu falava com o pastor, eu falava assim, não é culpa deles. É culpa de quem pôs. Exato. Entendeu? Só que a pessoa não tem a oportunidade de aprender. Eu mesmo, sabe? Às vezes eu era cobrado em muitos casos, mas não me ensinaram a fazer. Uhum. Aí eu tive que o quê? Ter a perspicácia de eu correr atrás, mas porque eu queria. Só que hoje eu não vejo isso. Uhum. Agora eu te pergunto para você, o que você pode me falar disso? Você que já congregou também em outras congregações, você viu acontecer isso já? A pessoa colocar lá e dar as condições para ela aprender, você viu isso? Sim, eu vi pessoas já que foram colocadas tanto para ministrar louvor ou tá na pregação da palavra, e você vê que a pessoa não tinha estrutura nenhuma para estar ali, né? Não tinha apoio, né? Já. Então... E pessoas sugerindo pro líder, igual você falou lá do Souza, lá em Birigui. Pessoas sugerindo alguém, porque na igreja não tinha, às vezes não tinha ali a pessoa ali, sugerindo alguém de fora para vir ajudar a ministrar, ajudar a educar, vamos dizer assim, né? O grupo, assim. E a pessoa fala não, porque tem que aprender por si só, se precisar, paga. Eles não querem. E não é. Aí você vê, depois de certo tempo, que parecia que ia desmoronando, sabe, assim? E até mesmo o líder. Muitas vezes, ele era tão repetitivo nas palavras, nas pregações, que ele acabava deixando de falar aquilo que Deus mandava, parava de falar, falava muita coisa
particular dele, própria dele, e terminava o culto, a turma falava amém, o culto começou frio, acabou gelado. Você passou por quantos ministérios já? Olha, Luciano, e não é feio passar por ministérios, viu, gente? Deus fala assim, se uma cidade, se você vai numa cidade, você não é bem recebido ali, sai dali, bate as alparcas dos seus pés, tira o pó, e nem para o pó você pode levar dali. Então, muitas vezes eu fiz isso. Em alguns lugares eu saí sem falar tchau, e em alguns outros lugares eu cheguei para falar, pedir a paz, pedir a bênção, né? Embora não precisa disso, tá? Hoje eu aprendi que não precisaria disso. Porque era Deus incomodando a gente para estar ali, para sair dali. Mas eu passei, eu acho que não foi por tantos ministérios assim, não. Eu saí do Brasil para Cristo. Eu lembro de 3, seu. Brasil para Cristo. Que eu lembro, mas eu não acompanhei todo o período. Eu saí do Brasil para Cristo, eu fui para Nazareno. Sim. A primeira igreja do Nazareno de Limeira. Um grande abraço ao pastor Sidney Leal, uma pessoa que eu amo bastante, ele, a esposa dele, a família dele toda, né? E eu sei que ele sente minha falta. Grande beijo. Primeira igreja do Nazareno de Limeira. Eu saí da primeira igreja de Nazareno, eu fiquei um tempo sem estar indo em igreja nenhuma. Mas alguns amigos de outras igrejas iam atrás de mim. Aí eu ajudava, conforme eles iam me buscar para congregar. Eu ajudei na Assembleia do Belinho Meto, o pastor Misael, um grande abraço para ele, né? Um grande amigo nosso, um amigo meu há mais de 20 anos também, né? Um grande amigo, Misael. E aí depois eu fui para Terra Santa, do nosso querido pastor Zildo Rocha, né? Que Deus também já recolheu, né? Eu fui para Terra Santa, fiquei pouco tempo na Terra Santa, porque depois eu quis ir para a Assembleia de Deus mesmo. Assembleia de Deus Madureira, né? A nossa sede era na Avenida... não é, né? Na Avenida Laranjeiras, ali. Mas eu moro no Jardim Nova Suíça e frequentava a Assembleia de Deus do pastor João Batista, lá no Kiel, Ernesto Kiel. Grande abraço, pastor João, pastora Joelma. E assim, eu saí de lá da Assembleia, vocês me desculpem, mas assim... Não pela congregação que eu frequentava, porque o pessoal lá são pessoas tops, amo demais, tenho grandes amigos lá, pastor Edinaldo, mas assim, pela sede, sabe? Então, tipo assim, eu não posso ser venerado, que assim, a gente aprende que Deus não divide a glória dele com ninguém. Sim, então eu não posso ser venerado. Quando você bate de frente com alguma coisa que não está ali na Bíblia, infelizmente, né? Foi inventada uma hierarquia dentro das grandes igrejas que, na minha opinião, são heresias e fora da Bíblia. Sendo fora da Bíblia é heresia, né? Então, e quando você vê a pessoa, porque você tem que levantar, aplaudir a pessoa porque está chegando, ou jogar ramos de flores porque a pessoa vai passar, eu acho que isso, não pode, eu não posso. Idolatria não é somente os nossos irmãozinhos católicos, não, que tem lá os seus santinhos. Idolatria, se eu idolatrar o Luciano demais, eu sou fã desse cara aqui, ele sabe disso. Mas assim, venerar ele demais, pra mim, se torna uma idolatria. Aí se você falar mal dele, pra mim, eu arrumo briga com você, e isso se torna uma idolatria. Então, existe muita idolatria. Existe em grandes igrejas aqui em Limeira, a gente sabe que existe. Até um certo pastor aí, uma época que casou aí, muitas mulheres choraram porque ele casou. Então, gente, elas não estavam interligadas com Deus ali, estavam interligadas com o pastor. E isso é prejudicial. A igreja acaba se tornando doente. Então, é isso aí. Idolatria vai até mais além, assim. Idolatria, eu aprendi que é tudo aquilo que tira Deus do primeiro lugar. Exatamente. Né? Seu carro, seu bem material, né? Ali, eu vou substituir, não, isso aqui pra mim agora é mais... Não. Exatamente. A Bíblia fala assim, que qual que é a pirâmide das prioridades? Sim. Deus, né? Deus em primeiro lugar. É Deus. É Deus. Em primeiro lugar. Né? Depois que vem família, que vem trabalho, exato. Que vem e tudo tem gente isso. que fala o contrário, né? Família em primeiro lugar, não não é. Deus não mandou é. cuidar da família? Mandou. Deus falou para pôr a ordem na sua casa para depois cuidar das coisas dele? Sim, mas porque, igual ele falou, é pirâmide das prioridades. Mateus 6,33, buscar as coisas de Deus em primeiro lugar e sua justiça. Isso. As demais coisas ele acrescenta. O que são as demais? O seu trabalho, sua família,
a obra no ministério que você frequenta. Então, é isso aí. Mas Deus sempre em primeiro lugar. Isso aí dá um podcast, esse assunto aí. Deus em primeiro lugar e eu em segundo. Você fala assim. Exatamente. É bem por aí. Então, tipo assim, tudo aquilo que tira, às vezes não é pessoal, que nem você citou a questão da igreja católica, que é um assunto polêmico também. Eu tenho amigos católicos, veio um aqui, estava aqui comigo, o Jurandir Roberto, né? Eu não entro nessas questões aí, mas tipo assim, aí é muito fácil apontar o dedo pro outro e às vezes você está cometendo idolatria também. Sim. Ali, porque não é a prioridade. Aí eu falo, eu vou jogar isso para dentro do meu nicho de atuação. Eu sou músico. Eu fui chamado, né? Que é bonito falar isso aí, né? Eu fui chamado para ser adorador do Senhor, né? Ou alguns falam que é levita, que nós falamos que não existe. Isso aí, né? Mas aí, beleza, porque é bonito eu falar isso, né? Nossa, olha lá, aquele ali é o Luciano, ele toca na igreja, ó, aquele cara lá, o tecladista, é o guitarrista da igreja, ó, o Silvinho é o cantor lá, não sei do que. Tá, mas e na hora de eu exercer, será que eu tô realmente exercendo? Será que eu tô realmente honrando a chamada que Deus me deu? Porque aí eu vou te falar mais, meu querido, né? Aí você acha que a palavra é minha, eu vou te dar uma palavra de Deus pra você aí, né? Deus vai te pegar. Deus vai te cobrar. E no dia do grande dia, aí vamos falar das parábolas dos talentos. Exato. Enterrou. E aí? Somou, multiplicou. Aí Deus vai chegar e vai falar pra você, beleza, te deu um ministério, Silvio. O que você fez com ele? Qual foi os frutos que você gerou através, né, do talento que eu te dei? Nem ministério, eu falei errado aqui, me perdoe. Do talento que Deus te deu. Deu talento de cantar. Você multiplicou? Pessoas se inspiram em você? Ou você é um cantor arrogante, que você ficava lá em cima do altar, como tem muitos, e nem descia embaixo? Ou você é um cantor que você não se dedicou, você cantou desafinado o tempo inteiro, as pessoas olhavam pra você e falavam, nossa, como que aquele irmão tá lá em cima, como é que pode? E aí? Deus nos dá a oportunidade pra gente abrir leque, né? Exato. E assim, vocês estão aí do outro lado, a maioria que não me conhecem, assim, eu uso uma prótese na perna esquerda, né? Eu sou colocado como deficiente físico, né? Desde os meus 2 anos de idade, tá bom? Essa é a minha história. Foi um erro médico e aconteceu a poliomielite. Então, desde então, eu uso prótese na perna esquerda e ando com auxílio de muletas. Mas assim, descobriram que eu cantava, graças a Deus, eu faço parte do ministério hoje, eu faço com prazer, né, de louvar a Deus, adorar lá com os demais irmãos. E assim, eu tive a oportunidade que eu jamais pensei que ia ter. Não assim, querendo me gabar, que eu nunca fui assim, todo mundo que me conhece sabe que eu sou sincero. É assim... Mas uma vez o Paulo Baruch veio cantar num acampamento nosso, pediu para o pessoal do louvor fazer back para ele. Um monte de gente ficou com vergonha. Eu falei, eu não tenho vergonha, só porque é o Paulo Baruch, né? Eu falei, eu vou. Aí eu fui, e eu e mais uma outra irmã cantamos, fizemos para ele um back. Uma outra vez ele veio aqui também, numa determinada igreja, ele perguntou, sabe aqueles irmãos daquela igreja, que nós somos aquela vez X, assim, que tinha um rapaz assim, de muletas, que o fulano levou? Nosso amigo Marcão abençoado. Eu gostaria que eles viessem fazer back para mim de novo. Uma oportunidade, foram atrás de mim. Eu estava no meu trabalho, eu trabalhava na Santa Casa na época, aí eu liguei pro meu supervisor, porque eu queria ir, né? Eu liguei pro meu supervisor na época, ele falou, não, pode ir embora, você tá com bastante horas, eu libero você. Entendeu? E até ele foi depois. E eu fui. Foi um prazer para mim, foi assim, uma experiência, porque Deus falou que a minha voz ia ser conhecida nos 4 cantos da terra. Amém. Do Brasil que seja, né? Então, ou da região de Limeira. E assim, eu já fui para Cordeiro, já cantei em Cordeiro, cantei em Arthur Nogueira, Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré, Campinas, São Paulo, Bahia, Lençóis, Bahia, e Tanquinho de Lençóis também lá na Bahia. Foi a minha última experiência, bênção pura. Então, amém de Deus. E eu não imaginava. Depois o pensamento vem. Deus não falou que ia te levar para conhecer? Amém. Surgiu a oportunidade com a Priscila Angel na Marcha para Jesus. Eu cantei com a Priscila Angel. Além de eu cantar para a Priscila Angel, eu cozinhei para ela também. Eu e algumas irmãs lá na época. E ela comeu uma comidinha que eu fiz, que eu gosto muito de cozinhar. E ela adorou também. Foi bênção pura. A gente cantou junto.
O Carlinhos Félix foi o último que pediu para fazer back para ele na IEQ, sede. E, se não me engano, foi em 2005. Porque em 2008 eu estava em São Paulo. Então porque eu confundo as datas. Mas foi em 2005, o Carlinhos Félix, ele relançou a música Poderoso Deus. E eu e a nossa amiga Linara, na época da igreja que nós estávamos, fizemos o back para ele também lá. Aí foi bênção pura. Então algumas pessoas acabaram me conhecendo por esse motivo. Aí eu tinha um desejo ardente, eu passava em frente do Ministério AD, na Avenida Laranjeira, eu falava, um dia eu vou cantar nessa igreja, Eu sabia que ali era difícil, né? Porque, assim, a gente sabe que é difícil algumas coisas. Aí, até que comecei a fazer parte do ministério. Aí, num culto, eu estava lá. Aí, foi dado a oportunidade das congregações ministrarem. E o pastor já me colocou lá, sem eu saber que eu ia ministrar o louvor lá. E ministrei o louvor lá, foi bênção também. O pessoal me ajudou lá no Beck. E foi bênção pura. Então, algumas pessoas me veem nas ruas hoje, ou tá mesmo no meu trabalho, e me perguntam, nossa, eu vi você cantando numa igreja, eu vi você cantando num casamento, porque eu cantei em casamento também. Cantei na Bolonhesa Restaurante, e assim, eu não tenho muita bagagem, mas o pouco que eu tenho, a experiência que eu tenho, é gratificante. Então, eu sou grato a Deus dia após dia. É por isso que eu não paro de louvar Ele, porque eu não sei o dia de amanhã, né? Então, mas Ele nos abre leque, Ele nos dá oportunidade e grandes oportunidades. Então, a gente tem que abraçar essa oportunidade, né? E fazer a obra que Deus mandou. Porque se você sabe do seu chamado, você sabe até onde você tem que ir, né? Até que Deus venha para a gente. Mas enquanto Ele fala vai, né? Ele não disse ao povo do Egito apenas marche. Eu estou marchando e vou continuar marchando até que Ele venha. Amém? Tamo junto. Não, maravilha, tô aqui até respondendo uma mensagem aqui. Então, a gente tá se encaminhando pro final dessa programação já. Aqui, se deixar aqui, a gente vai falar horas e horas aí. Pessoal, não fiquem tristes, tá? Esses assuntos aqui são importantes pra gente falar. Eu não me dou como exemplo pra ninguém. Porque o maior exemplo que tem é o Senhor Jesus Cristo, né? É o Senhor Jesus. E só que assim, existem algumas coisas hoje na igreja que precisa melhorar, assim, nessa questão, na igreja no geral, na questão do louvor, né? Precisa ter mais visão voltada para isso. Eu conheço grandes ministérios aí que adotaram medidas novas e começaram a ter resultado nisso daí. O louvor, infelizmente, faz alguns anos já que tá meio abandonado isso daí, sabe? O negócio tá meio largado de lado, tá? E eu acho que é possível fazer melhorias, no caso, para que a coisa ande melhor. Existem N exemplos de lugares que a igreja que eu vou mesmo é uma igreja que hoje é uma referência. Assim, o pessoal se preocupa muito, assim, em fazer um louvor bem feito, e um pessoal estudar, o pessoal tá sempre estudando. É importante. E se eu falo do louvor, se você pegar pega qualquer pastor que você quiser, ele está estudando. Ele está lendo o livro. Meu pastor, foi meu pastor já um dia, o pastor Elinho, incentivar o pessoal, falar, principalmente o pessoal que é líder, ler livros, ler a Bíblia, que não pode ficar só na Bíblia também, o pessoal tem que adquirir diversos conhecimentos, né? E na música não é diferente, né? O músico, sabe? Quem não quiser entender isso aí e achar que músico é tocar 2, 3 acordes no violão, no teclado, então procura outra coisa para fazer, porque realmente, desculpa falar assim, mas a verdade é essa. Sim. Que é uma vida de dedicação. E a igreja merece, o Senhor Jesus merece, nós precisamos. Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Exatamente. Então a gente precisa se dedicar, né? Vou passar para o Silvio aqui fazer as considerações finais dele. Você está trabalhando agora chama igreja mesmo, esqueci o nome agora. Estou no Ministério Arena Vida no Espírito. Arena Vida, que mudou o nome, né? O pastor falou para mim aqui. Ele contou a história, né? Arena Vida uma igreja maravilhosa. Eu vou estar lá aí, a gente vai estar marcando aí. Isso. Vou estar lá fazendo um louvor com os meninos lá. Com o Cleiton, com o Silvio, com o pessoal da pastora Fabiana, né? O pessoal todo lá.
E fala um pouquinho do que você está fazendo. Quer deixar seu contato aí? Tranquilo. Fica à vontade. Ministério Arena. Ministério Arena, Vida no Espírito. Rua Ceará 479, Vila Cristóvão, Limeira. Os cultos são de terças, que a gente chama de culto na mesa, né? Que é como se fosse uma mesa mesmo posta. A gente senta ali em círculos ali e todos podem opinar. O pregador, o líder ali, ele vem com um versículo, com um tema, e todos podem opinar. Então, isso é muito legal porque às vezes o líder não conversou com alguém da igreja pelo grupo do WhatsApp, ou particular, ou pessoalmente, né? E de repente ele traz um tema que às vezes um convidado que está ali está passando por aquele período de sofrimento, de tristeza, alguma coisa nesse sentido. E todos opinando, ele acaba se soltando pra gente. É como se fosse, olha, eu falo que é uma terapia. O culto de terça-feira na Arena é como se fosse uma terapia. Eu fiz psicologia, né? Eu tenho psicologia também. É básico, né? É comportamental para admissão de pessoas em RH. E assim, eu falo assim que a gente tem que usar um pouco de gatilho mental, porque a pessoa acaba se soltando para você, você acaba ajudando essa pessoa biblicamente, não dentro dos livros da psicologia, porque você sabe que psicologia por si só não é tão bom para cristão, não. Né? Então, se você pretende fazer, pode fazer um curso, mas assim, pode estudar psicologia, mas usa a Bíblia junto, né? Para você quebrar uns tabus ocultos que existem dentro da psicologia. E assim, é um culto maravilhoso de terça-feira. De quinta-feira também é um culto muito legal, muito bênção pura, um culto de palavra, de ensino também. E aos domingos, culto da família, né? Sempre a partir das 7 da noite. Um culto super abençoado, estão todos convidados. E estamos lá. Rua Ceará 479, Vila Cristóvão, Limeira. Eu sou Silvio Luz, 998428467 é o meu WhatsApp, 998428467. Estou à disposição. Quem quiser falar comigo no WhatsApp, conversar, desabafar, meu ombro amigo está aqui sempre, tá bom? Beijo no coração de todos, fico na graça e paz do Senhor Jesus. E eu agradeço a grande oportunidade do meu amigo Luciano Quetelucci por ter tido essa experiência hoje aqui com ele, né? Na verdade, a gente fica meio assim apreensivo, o que será que esse rapaz vai perguntar, né? Mas foi mais assim, um bate-papo bem legal, porque é como se nós tivéssemos revisto desde 1998 para cá e a gente está conversando, colocando o papo em dia. Benção por Luciano, brigadão, viu? Que isso, mesmo. Eu que agradeço. Eu não sabia que você era psicólogo, não? Não sou. Mas estudou, né? Uhum. E aí estudou essa questão dos gatilhos mentais, eu estudei um pouco também sobre isso aí. Só que mais na área do marketing, né? Uhum. Mas eu fui mais para ADM, né? Sim, entendi. Não, é muito bom, é muito importante isso daí. Foi um papo legal, pessoal, aí. Agradeço pela audiência de todos vocês aí, né? Nessa noite de sexta-feira, né? Estamos aqui hoje, nessa sexta-feira, fazendo esse programa para vocês, tá? Fica aí essa autocrítica de hoje, foi um programa um pouco diferente, né? A gente falamos até então um pouco menos de música, a gente falou um pouquinho das coisas que tá acontecendo aí. E lembrando sempre também que a visão do grupo de louvor tem que ser uma visão para o reino e não para a igreja. Exatamente. Esse é o pontuamento que tinha que ser colocado. Porque a gente precisa fazer para o reino as coisas, né? E tudo que é feito para o reino é feito com excelência. Exatamente. Né? Excelência. Tem que ser assim. O Senhor Jesus, ele nos cobra isso, né? Ele quer da gente isso daí. E isso nos fazem pessoas melhores, né? Pessoal, sexta-feira que vem estamos de volta aqui no Papo Musical Cast. Foi um prazer estar com vocês essa noite aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? Embora hoje foi meio crítica a coisa aqui, mas é importante pontuar também, tá bom? Fiquem com Deus, fiquem com o meu abraço, meu carinho a todos vocês e até na próxima sexta. Tchau, tchau.